jornalistas, estamos aqui com Gustavo Borjalo, ele que trabalhou na TV Globo, também na TV Educativa. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Gavião, tudo certinho. Prazer estar aqui com vocês. Sim, é um prazer imenso conversando contigo sobre a história do Fantástico. Seu pai trabalhou no Fantástico, ajudou a criar o Fantástico, foi importante até nos primeiros anos da TV Globo. Pois é, deixa eu contar um pouquinho da história de Mauro Borja Lopes, o Borjalo, meu pai. Borjalo é nome artístico dele. Mauro Borja Lopes. Eu misturei Borja com Lopes e daí nasceu Borjalo. Borjalo, nos anos 50, 40, 50, até o início dos anos 60, ele foi um dos grandes caricaturistas, desenhistas de humor que esse país teve. Em 1955, por exemplo, na Itália, ele foi classificado entre os 7 melhores do mundo naquela época. Fazia trabalhos na revista Manchete, no Cruzeiro e muita coisa para fora também, no The New York Times, Paris Match, Corriere della Sera, Il Travasso da Itália. E nos anos 60 ele foi convidado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima a fazer televisão. Fernando Barbosa Lima já era um dos grandes criadores e produtores de programas jornalísticos na época de TV Rio, TV Excelsior, essa coisa toda. E assim o Borjalo começou com o Fernando em televisão, fazendo textos, também exatamente dirigindo programas, e fez o seguinte, ele fez a caricatura em... ganhar exatamente um processo de animação em tempo real. Ou seja, era como se fosse um desenho animado sem ter que ser filmado e processado depois. Isso ficou chamado de boneco falante. O Borjalo desenhava a caricatura de políticos, só que o desenho tinha peças móveis, que o telespectador não via, era um contra-regra que mexia, e dava a impressão de que a caricatura falava, porque mexia com a boca e exatamente com os olhos. Isso foi, na época, um diferencial naqueles tempos de jornal de vanguarda, na Excelsior, na Rio, enfim. E assim o Borjalo levou uma técnica do desenho para a TV através desses bonecos falantes, que foram, na época, bastante sucesso. O locutor Célio Moreira, irmão do Cid Moreira, tem uma capacidade incrível de fazer vozes. As vozes das caricaturas eram o Célio em off, evidentemente, ele não aparecia. Ele fazia a voz do Juscelino Kubitschek, do Jango Goulart, do Brizola, enfim, de quem o Borjalo tivesse feito a caricatura. Em seguida, Borjalo, a convite do Walter Clark, ele foi para a TV Globo e passou a ser parte integrante da equipe de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e ele foi, acredito, que um dos braços direitos mais fortes que Boni teve naquele início da Rede Globo, né? E uma das tarefas foi exatamente criar alguma coisa para entrar no lugar do Chacrinha. Mas antes de falar disso, eu quero falar justamente da Zebrinha. A Zebrinha usava essa mesma técnica dos bonecos falantes. Era aquele desenho da zebra. Que trazia o resultado da loteria. Exatamente, o resultado da loteria esportiva. A Zebrinha falava também. Era um desenho feito em um papel cartão Scholler, só que ela tinha também a mesma técnica do bonequinho falante. Ela mexia com a boca. Agora confira sua aposta na loteria esportiva. Jogo 1, Vasco da Gama 1, Flamengo 2. Coluna 2. Jogo 2, América 1, Botafogo 0. Jogo 3, Goitacás 1, Fluminense 4. Coluna 2. Jogo 4, Volta Redonda 1, São Cristóvão 0. E um ator, primeiro era o Pedro Braga, e depois foi uma atriz chamada Maralise, que fazia a voz da zebra. Ih, deu eu, zebra! Aqui, nos 25 anos do Fantástico Show da Vida. Muita gente acha que exatamente que a Zebrinha nasceu junto com o Fantástico. E isso não é verdade, isso é uma informação que eu vou passar para vocês aqui, que pouquíssima gente se lembra. O próprio site do Memória Globo, por exemplo, não fala nisso. A Zebrinha, ela não começou no Fantástico, ela começou mais de um ano antes, numa experiência que a TV Globo fez com o Jornal Nacional de domingo. Pouca gente lembra que existiu, algum dia, em 1972, uma edição dominical do Jornal Nacional, mas teve. Se você entrar hoje, por exemplo, no acervo do Globo, do jornal o Globo, no acervo da Biblioteca Nacional, os jornais da época dão. O Memória Globo não dá,
Eu tenho quase certeza que os livros que contam a história do Jornal Nacional também não dão, mas é verdade. Houve um Jornal Nacional de domingo. E nesse Jornal Nacional de domingo é que surgiu exatamente a Zebrinha, que dava aqueles resultados da loteria. Na época, a loteria esportiva era uma febre nacional, era uma paixão, as pessoas todas apostavam assim. Até que, em finais de 72, o Chacrinha saiu da Rede Globo. Ele se desentendeu, saiu, quis seguir a vida dele na Rede Tupi. E a Globo teve exatamente o desafio de ocupar aquele horário do Chacrinha com alguma coisa que fosse realmente nova, alguma coisa que fosse melhor de qualidade. E o Boni pensou então nisso, num grande show de variedades, que saísse daquele formato clássico do apresentador atrás de um púlpito, com o público, um júri, que era uma coisa que o Flávio Cavalcante já fazia brilhantemente bem. Então a Globo, nós não temos que fazer aquilo que o Flávio já faz, nós temos que fazer uma coisa que seja diferente. E aí Borjalo participou desse processo, porque ele, de uma certa forma, ele trouxe de volta um formato que ele já tinha feito, alguma coisa parecida com o Fantástico, com o Fernando Barbosa Lima, em programas que chamava-se Primeiro Plano. Boa noite. Está entrando em sua casa o programa Primeiro Plano, com muita música, humor, curiosidades e mais, mérito humano pela dança. Outro chamava-se The Big Lar Show, o outro chamava-se Show da Inglesa Levi. Big Lar e Inglesa Levi era o nome dos patrocinadores, né? Faziam parte do título do programa. Que era essa coisa de você mesclar música com notícia, com esporte, aquele show de variedade sem ser feito no auditório. Com externa, com estúdio, com exatamente o musical, com matérias de fora. E assim, evidentemente, sabe, essa ideia era apenas uma espinha dorsal. A equipe de criação da Globo, liderada pelo Boni, concebeu exatamente o Fantástico. E aí sim, com a chegada do Fantástico, em agosto de 73, a Zebrinha passou a ser parte do Fantástico. E até hoje muita gente pensa que ela é a Zebrinha do Fantástico. Não, ela veio antes do Fantástico. Eu acho que uma vez eu vi o vídeo show há mais de 20 anos atrás, acho que foi em 97. Acho que eles falaram que o Jornal Nacional foi ao ar no domingo, mas eles falaram, mas foi bem rápido. Tem muito pouco registro disso. Você pega, por exemplo, no YouTube não tem. O próprio site da Globo, Memória Globo, não fala nisso. Você entra na página do Jornal Nacional, fala sobre o Jornal Nacional, essa história brilhante do Jornal Nacional, mas não menciona essa edição de domingo. Essa edição de domingo ela era mais curta, ela tinha, se não me engano, 8 minutos, e ela entrava, num primeiro momento, antes do programa do Chacrinha, e depois, mais para o final de 72, por uma questão de estratégia de programação, ele passou a ser depois do Chacrinha. O Chacrinha começava um pouquinho mais cedo, e ele Jornal Nacional, entrava depois. Mas era com Cid, com Sérgio Chapelin? Havia um esquema de rodízio, né? Mas era basicamente a dupla Cid e Chapelin, que depois ficaram para o Fantástico, né? Os primeiros anos do Fantástico tinha uma parte de jornalismo que era o próprio Cid que apresentava como o Sérgio Chapelin. O Fantástico no início, ele não tinha um apresentador fixo. Tinha o Cid com o Sérgio para a parte assim, do jornalismo, que era feita ao vivo, e as cabeças. Cabeça que a gente chama é aquilo que antecede o quadro, né? Que o apresentador prepara o quadro, ele anuncia o quadro. Era um esquema de rodízio dentre os atores todos da Globo. Então tinha semanas que era o José Wilker junto com o Tarcísio Meira. Depois, da outra semana, era exatamente a Regina Duarte com o Mário Lago. Era um esquema todo assim, de rodízio dentro do riquíssimo elenco da Globo, né? Não tinha, como tem hoje a Poliana com o Tadeu, naquela época não tinha. Era um esquema de rodízio de apresentadores, porque essa era exatamente a proposta que o Boni quis. Olha, a gente quer uma coisa diferente, sem o Flávio Cavalcante atrás de um púlpito. A gente quer uma coisa que seja nova. Para a época, realmente foi nova, né? Esteve nos cinemas de todo o país o novo filme de Cacá Diegues, Um Trem para as Estrelas. E eu estou aqui especialmente para apresentar a música tema de autoria do nosso roqueiro mais blues e ator do filme, Cazuza, e de um gênio que dispensa comentários, Gilberto Gil. A gente vai ver agora Gil e Cazuza juntos num musical dirigido por Inácio Coqueiro.
Um Trem para as Estrelas. Não, foi verdade. O seu pai também trabalhou nos bastidores do Fantástico? Sim, sim. Nessa época o Borjalho ele era exatamente o diretor do setor de criação, da área do Boni, né? Chamava-se na época Central Globo de produção. E o Fantástico, isso é um outro dado importante também, o Fantástico ele foi uma experiência inédita na época de juntar duas centrais da Globo. Na época a Globo ela era toda dividida em centrais, então você tinha a Central Globo Produção, que era a parte de criação artística, né? A Central Globo Jornalismo, certo? Central Globo de Engenharia, que era a parte técnica, Central Globo de Finanças, enfim. Cada setor era uma central. E o Fantástico ele foi o primeiro programa, não sei se o único, mas com certeza o primeiro, que ele foi o casamento de duas centrais, que ele era feito tanto pela Central Globo Produção, a parte artística, o humor do Chico Anísio, a parte de musicais, como também pela Central Globo de Jornalismo, que fazia toda a parte do noticiário. Isso na época, até depois da estreia, que foi um sucesso, isso gerou até um memorando, do Boni, se não me engano, e ele encerrava esse memorando, dando parabéns à equipe, e ele encerrava dizendo o seguinte: celebrou-se hoje o casamento da Central Globo de Produção com a Central Globo de Jornalismo, e o Fantástico é o primeiro filho desse casamento. Quem participou dessa estreia foi Cidinha Campos. Isso. Hélio Costa. Cidinha Campos, o Hélio com matérias feitas fora. Cidinha também eram matérias feitas fora. O Chapelin com o Cid ao vivo. Teve, se eu não me engano, teve um teleteatro com Marília Pêra. Não tenho certeza se foi com a Marília Pêra. Mas teve, era uma pequena encenação teatral. E teve toda a parte também de musicais. Eu me lembro que teve um número de dança com a Sandra Breia. Eu não vou agora lembrar, porque o Fantástico estreou, eu tinha 12 anos. Evidentemente eu me envolvi muito com aquilo, porque eu vi meu pai pensando aquele Fantástico junto com o Boni. Boni ia lá em casa, meu pai ia lá na casa do Boni. O Armando Nogueira, que era o responsável pela Central Globo de Jornalismo, a parte toda do formato do jornalismo foi evidentemente o Armando, com a Alice Maria, aquela equipe brilhante que eles tinham na época, né? Então, eu me envolvi bastante, mas eu não vou lembrar, evidentemente, de 73, eu tinha 12 anos, estou com 56, eu não vou lembrar de tudo, mas eu me lembro que teve uma parte que a Sandra Breia, fazia um número de dança, tinha parte também de música, se eu não me engano, acho que o Sérgio Mendes, na época a Globo trouxe o Sérgio Mendes para gravar um número pro Fantástico. O Sérgio Mendes é muito amigo do Boni, evidentemente topou vir numa boa. Então foi isso, eu acho que foi o Fantástico é uma fórmula, no meu entender, uma fórmula que não tem final, porque ele é o quê? Ele é o show da vida, quer dizer, é aquilo que a gente vive, desde que seja bem feito. O Fantástico, se for bem feito, eu acho que ele dura para sempre. Se for mal feito, não vai durar, como nada mal feito dura, né? Agora, como formato, eu classifico ele como sendo eterno, desde que seja bem feito.